Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que a presença de matéria orgânica nos fertilizantes organominerais aumenta a capacidade de troca catiônica do solo, melhorando a disponibilidade de nutrientes? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Anderson Tosta, que é diretor de marketing da Jacto. Numa visita à empresa, nós pudemos conhecer, atestar tudo aquilo que a empresa tem de tecnologia, tudo aquilo que ela tem feito, e ele gentilmente cede esse tempo para conversar conosco. É um prazer estar com você. Muito obrigado pela receptividade que você nos deu na Jacto e por disponibilizar esse tempo conosco. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de poder levar um pouquinho da história da Jacto, do que a gente faz aqui dentro da empresa para as pessoas que não estão tão próximas de nós. Obrigado pela presença aqui também, pela oportunidade de estar falando com você. Ô Wanderson, queria que você resumisse para a gente, para poder começar esse nosso bate-papo, o que é a Jacto? Se a gente tivesse que resumir um pouquinho dessa história e a importância que tem hoje a Jacto para o Brasil. Bem, a Jacto, quando a gente fala de propósito, né, eu sou muito ligado ao propósito da Jacto, que é servir, né? Servir é uma palavra que eu acho que traduz muito do que a Jacto faz, assim, no mundo, eu diria. Nós estamos presentes em 100 países e quando a gente fala de servir o produtor, né, com tecnologias, mecanização, informações, a gente quer assim, valorizar e realmente entregar para ele as ferramentas, as coisas que ele precisa para poder produzir alimentos no mundo todo. Então essa palavra servir, ela nos coloca numa posição realmente de estar ali junto, de estar apoiando, de entregar para ele aquilo que ele precisa para fazer seu trabalho no dia a dia, né, que é muito nobre, a gente fala, né, o trabalho de produzir alimentos para as pessoas. Ô Anderson, numa época em que as empresas estão se distanciando da questão familiar, vocês buscam cada vez mais manter essa tradição, dizer que a Jacto ela tem a família por trás, e o agronegócio ele é muito familiar também. Por que vocês gostam tanto de afirmar a importância da família para a empresa? E qual a conexão que vocês fazem disso com essa questão familiar no agronegócio? A Jacto é uma empresa familiar desde a sua origem, né? O seu Nishimura, seu Sunji Nishimura, que é o nosso fundador, fundou a Jacto em 1948 e de lá para cá, né, a gente tem feito as transições aí geracionais na empresa, né? Passou pelas mãos da segunda geração. Hoje nós temos uma presidência, né, vamos assim dizer, dos negócios do grupo, uma presidência profissional, né, uma pessoa que trabalhou dentro da Jacto por muito tempo, e tem outras unidades também que tem diretores, aí, presidentes que são de mercado, e a família ela está hoje nos conselhos, né, conselho de administração e o conselho da holding da Jacto. Então, mas essa base, né, por ser uma empresa familiar, a família está sempre no entorno, está sempre dando suporte, né, que é eu faço paralelo com a família que nós temos, né, nossa família, pessoalmente falando. A família, ela traz, né, dentro do contexto assim, da nossa estrutura de pessoas, uma base, né, uma fortaleza, aquilo que realmente tem um resguardo por trás. Então, nós como funcionários, a gente sente essa presença da família como uma estrutura forte, assim, de perpetuação, né, vamos assim dizer, de levar a empresa. A gente tem um projeto muito grande aqui de levar a empresa para os 100 anos, então a família por trás dos negócios, ela traz essa segurança
de que essas coisas vão prosperar e vai ter um olhar familiar. E no campo, como vocês perguntaram, qual que é a relação que isso tem? Nós temos muitos clientes hoje, muita estrutura de empresas familiares dentro da agricultura, né, que passam e fazem a sucessão do pai para o filho, para o neto. E isso, vamos assim dizer, tem uma correlação muito direta assim, com o nosso negócio. A gente enxerga muito e a gente pode até ajudar em muitos momentos, né? A segunda geração da família faz um trabalho muito importante de divulgar essas boas práticas, né? Falar um pouco da história, que nem tudo é tão bonito assim quanto se fala, teve muitas pedras no meio do caminho, de ajudar e ensinar o produtor que quer fazer essa transição, que tem sido muito difícil, né? A maioria das empresas familiares, das estruturas familiares, elas não passam muitas gerações, porque é muito difícil, você tem que fazer um trabalho de preparação e tem toda uma vamos assim dizer, um aprendizado aí que precisa ser vencido. Então a Jacto, né, através da estrutura familiar, também faz esse papel mais social, assim, de ajudar o produtor, ajudar outras entidades a enxergarem o caminho do sucesso nessas transições. E você acredita que muito dessa base familiar vem dos valores e tradições do fundador, da cultura japonesa, para esse negócio que se tornou a Jacto? Eu acredito que sim. Nós hoje temos 10 valores muito consistentes, né, que no início não estavam escritos no papel, vamos assim dizer. Eu tenho 25 anos de empresa, posso falar, eu acho que com propriedade sobre isso. No começo a gente percebia muito isso nos corredores da empresa, né? No lidar com as situações, no lidar com os funcionários, né? Como a empresa realmente atuava. A empresa vai crescendo, vai chegando pessoas novas, né? O Sr. Nishimura hoje não está mais entre nós, então isso foi escrito para que se perpetuasse e a gente pudesse levar isso para frente. Hoje o grupo dentro da empresa é feito um trabalho muito grande assim de educação em cima desses valores, né? O seu Jorge Nishimura, que é um dos filhos do seu Nishimura, da segunda geração, ele escreveu um livro sobre isso. Então a gente faz um trabalho de educar os funcionários até para que isso fique realmente muito vivo, né? Então os valores são nossos guias. A gente fala o seguinte, sempre que a gente tem dúvida sobre alguma atitude, o que fazer na empresa, você vai lá nos valores e lê, você vai encontrar respostas sobre o que fazer lá, né? Fazer de forma correta, alinhada com os valores da empresa. Então isso foi se perpetuando, passando de geração em geração, mas é muito do que o seu Nishimura lá trouxe, né? Como perfil, né? Como características dele que foi embutindo dentro da empresa, e isso vai se perpetuando ao longo do tempo. Eu senti muito, apesar da ausência do Sr. Nishimura, de não estar mais aqui, mas parece que ele está presente em tudo aqui a todo momento. Qual foi o grande legado que ele deixou para vocês da Jacto? Tem várias coisas que inclusive fazem parte dos nossos valores, que eu diria o espírito inovador. O Sr. Nishimura era um incansável, assim, incansável na busca de soluções inovadoras para atender melhor o produtor, né? Então teve muitas invenções que passaram pelas mãos dele e que ele incentivou muito a empresa a continuar nesse caminho, né? A colhedora de café, ela foi feita numa época, foi pensada numa época em que a gente não tinha toda a estruturação. Ela foi muito marcante por vários sentidos, que ela marca o início de um processo de mecanização muito forte, né, no café, na cafeicultura, mas ela passou a ser desenhada no momento que nós não tínhamos uma estrutura de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Ela também foi um marco na nossa empresa de organização de uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento dentro da nossa empresa. Então, e a gente entrou em muitas coisas, em muitos negócios depois, onde a gente não sabia nada, e aí você tem que estudar aquele assunto, entender as dores do produtor, conseguir fazer um projeto que possa trazer inovação, trazer uma entrega de valor para o cliente. Então, esse perfil inovador nos persegue bastante assim dentro da organização. O trabalho duro, né? A gente entende que nada é fácil, e o resultado depende de um esforço, né, coletivo, não é só individual, coletivo de fazer as coisas. Ninguém cresce sozinho, então a gente é uma empresa que a gente agradece muito as parcerias que a gente tem e as pessoas que trabalham junto em prol daquele resultado que está sendo
está sendo trabalhado para se alcançar. Então tem vários valores assim que trazem nesse contexto aí essa influência do seu Nishimura, né? Da época do seu Nishimura até agora. Toda empresa, ela existe porque ela é um negócio. Mas existe um outro lado desse negócio que é pouco falado, que é o lado social. E que nós temos mais do que obrigação de relatar e de falar para quem nos acompanha. Queria que você falasse sobre esses projetos sociais que a Jacto tem na região e da importância dele e fazendo relação com esse legado do Sr. Nishimura. A Jacto é uma empresa que tem 76 anos hoje, né? O Sr. Nishimura, em 1979, quando ele estava se aposentando aí das funções, né, mais executivas da empresa, ele pensava muito em como deixar uma retribuição, né, ao Brasil, que foi muito generoso com ele, né? O Sr. Nishimura veio do Japão com pouco dinheiro, com pouca coisa no bolso, vamos assim dizer, e aqui ele conseguiu construir uma empresa que teve sucesso, vamos assim dizer, ao longo da história. E ele falava, o que eu vou deixar para o Brasil, né? E não é dinheiro, não é bens materiais. Então ele criou nessa época a Fundação Shunji Nishimura, cujo propósito era formar pessoas, formar cidadãos, formar pessoas para o agro. E mais do que isso, assim, do que o conhecimento técnico para a agricultura, era formar gente mesmo, gente com bom caráter, com bom perfil para atuar dentro desse mercado. Então ele criou a fundação com esse propósito, e a fundação, daquele momento para cá, ela vem fazendo muitas atividades, né, ligadas à área social, à área de ensino. Hoje nós temos uma parceria com a FATEC é a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, e com o Senai, onde a gente oferece diversos cursos técnicos com o Senai, e com a FATEC tem 2 cursos voltados para a área agrícola, um de mecanização em agricultura de precisão e um de Big Data voltado para o agronegócio. Então aqui no quintal da Fundação, os alunos saem com conhecimentos específicos aplicados à agricultura de uma forma muito consistente. Isso o Sr. Nishimura começou lá atrás, em 1979, quando criou a Fundação. De lá para cá também muitas outras ações sociais que a Jacto desenvolve junto com a sociedade, né? No assunto de família, de educação familiar, educação de filhos, educação financeira. Ou seja, há uma preocupação muito grande na formação do cidadão, na formação das pessoas. E isso, né, a Jacto como uma empresa familiar, eu acho que o elo que é feito com a empresa, né, esse cuidado com a família, com as pessoas, e o cuidado em formar as pessoas para o futuro, né? Ou seja, ter pessoas mais fortes, famílias mais fortes. E a família Nishimura fala muito isso, né? A empresa é forte, com famílias fortes, e as pessoas precisam ter essa conexão com os negócios, né? O Sr. Nishimura, em uma gravação que eu ouvi dele, ele disse que ele pegou um trem em São Paulo e foi para um destino que seria o final da linha do trem. Ele não falou assim, olha, eu peguei um trem para Pompeia. Não, eu peguei um trem para ir até o final. Se fosse outra cidade, seria outra cidade. E a empresa, ela cresceu em Pompeia e vocês não quiseram ir para outro lugar que talvez financeiramente pudesse ser até mais atraente para a empresa. Vocês fizeram uma grande estrutura aqui na região. Isso é um reconhecimento a um local que recebeu vocês e que ali vocês do nada chegaram ao ponto que chegaram até hoje? Eu entendo que sim. As conversas iniciais, né, nós fizemos uma fábrica, né, uma segunda unidade, né, na cidade de Pompeia. E quando a gente pensa, do ponto de vista de negócios, né, em onde instalar uma nova unidade, tem várias componentes dessa equação aí que a gente pode citar, né? Financeiro é né, onde você tem talvez a maior viabilidade de custos de implantação de uma nova unidade. A outra é a posição geográfica, né? Puxa, onde é mais viável você estar, né? Onde é mais perto do cliente final, né? Não é Pompeia a grande quantidade de clientes que a gente tem, talvez fosse Mato Grosso, Goiás, algum outro destino.
Mas o que é muito forte nessa decisão que foi tomada é realmente o compromisso com a comunidade local, né? A gente tem um compromisso muito forte da família Nishimura, do seu Nishimura, histórico aqui com a comunidade local, e não se tomou muito tempo para ter essa decisão de onde colocar essa fábrica, né? A gente precisa ser competitivo em custos, precisamos fazer várias coisas para o negócio prosperar, mas a condição de colocar a fábrica em Pompeia foi uma condição muito forte, assim, colocada desde o início, para que a gente realmente reconhecesse a comunidade local, e é um compromisso que a gente tem aí de bastante tempo, né? Seria muito ruim a gente deslocar, né? Tirar esse eixo de produção de Pompeia para outra localidade, né? Então a gente resolveu construir aqui, muito fundamentado por esse compromisso aí que a gente tem já histórico. Ô Wanderson, queria que você falasse pra gente como é que a Jacto vê o mercado do agronegócio hoje no Brasil e como que é o posicionamento da Jacto nesse mercado hoje. O mercado do agro no Brasil, acho que o agro é uma potência, assim, quando a gente olha no contexto mundial, né, onde a população mundial tem uma projeção de crescimento muito forte. O Brasil tem áreas ainda a serem exploradas, né, que estão, vamos assim dizer, subaproveitadas, né, sem fazer nenhuma interferência, eu diria, ambiental, de expansão agressiva nesse sentido. Então a gente tem muitas áreas degradadas, a gente tem muita área em que a gente, com tecnologia, vai fazer e vai ajudar o produtor a produzir mais no mesmo espaço. Então é isso que a gente acredita, assim, o uso da tecnologia para atingir níveis de produção maiores dentro do mesmo hectare de espaço, e a ocupação de terras, de áreas já degradadas e que a gente precisa dar um novo destino para elas. Então isso tudo faz do Brasil um potencial agrícola enorme, e por trás disso precisa de máquinas, de tecnologias. Então acho que é nesse cenário que a Jacto se insere, né, com inovação, com colocar à disposição do produtor novos equipamentos, novas tecnologias, novas formas de olhar, né, a agricultura, uma agricultura mais, eu diria, profissionalizada, né, com indicadores, com tecnologias que façam realmente ganhar eficiência. Hoje, uma máquina agrícola, quando você olha uma máquina num evento, numa feira, você já não consegue ver todo o benefício que ela pode oferecer para o produtor. Tem uma grande parte do que essas máquinas, essas novas tecnologias oferecem, que elas são softwares, são informações, são tecnologias que elas estão fora da máquina, né? A partir do escritório, hoje o produtor consegue enxergar o que essas grandes máquinas estão fazendo lá no campo. Não só as grandes, as pequenas também, né? As tecnologias têm ajudado muito a profissionalizar mais, a ganhar vamos assim dizer, uma eficiência de produção dentro do mesmo espaço. Então a gente enxerga assim, o mercado agrícola com potencial gigante. O produtor rural, ele é uma pessoa que trabalha duro e ele respeita o meio ambiente, então ele vai buscar as tecnologias e vai buscar soluções para que ele possa crescer nesse ambiente. E a Jacto se posiciona no sentido, como eu falei, do nosso propósito de servir, né, servir o produtor com todas essas tecnologias, tentar atender dentro desse cenário as dores, as necessidades, o que o produtor precisa para poder vencer. Isso no mundo inteiro, né? O mundo inteiro tem crescido essa demanda por tecnologia. Alguns países já obviamente não têm uma disponibilidade de terras como o Brasil tem, mas a necessidade de crescer em eficiência, em tecnologia, ela está em todos os lugares, né? Vocês não fazem acepção de grande produtor e de pequeno produtor. Vocês atendem o grande com equipamentos gigantes e vocês atendem o pequeno com tesouras de corte ou com pulverizador costal. Isso faz parte do DNA da empresa? A gente olha o produtor, na verdade, tenta enxergar a necessidade que ele tem e oferecer a melhor tecnologia, informação. Então, um produtor que tem área grande, vamos assim dizer, ele tem lá um uniporte, uma máquina de alta capacidade de produção, mas ele tem um equipamento costal, ele tem uma tesoura de poda, então não dá para separar muito por tamanho, mas em si pela necessidade que ele tem daquele produto. Então, para cada necessidade a gente vai tentar oferecer a melhor solução para ele, né? Assim que a gente enxerga. Ô Wanderson, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho dos bastidores, de como é a produção de uma máquina. Quem está em casa não tem ideia de como é esse processo de fabricação.
pode até imaginar, mas não sabe que por trás de cada máquina daquela há muita gente e há mão de obra de pessoas. Porque se a gente fizer uma relação com o mercado automotivo, onde as máquinas montam o carro, na máquina agrícola é um pouco diferente, né? Queria que você falasse pra gente um pouquinho, contasse como que é o passo a passo para se montar uma máquina agrícola hoje na Jato. Legal. No nosso sistema de produção, vamos dizer, a gente caracteriza isso como uma indústria de baixo volume, né? Diferente das máquinas, vamos dizer, da indústria automotiva, que você tem milhares de carros por dia, muitas vezes. Aqui nós estamos falando de um regime de produção, vamos assim dizer, de mais baixo volume dentro dessa classificação. E existe um nível de automação dentro das fábricas, né? A nossa fábrica tem um nível de automação alto para algumas coisas e depende muito ainda de mão de obra manual mesmo. Então a montagem das máquinas, elas são feitas com operadores, né? A montagem manual. Dentro do nosso processo tem situações automáticas como pintura, parte da solda, tem várias coisas automatizadas, né? Para melhorar a eficiência e fazer com que a gente possa produzir essas máquinas com um melhor nível de qualidade sempre, né? Sempre uma busca de qualidade com isso. Então, o processo todo ele inicia, né, lá na matéria-prima, né, que é o material básico que entra pela nossa fábrica. Então, tem processos de corte, dobra, solda, pintura, né, depois isso vai para dentro da linha de montagem, junto com outros componentes que a gente compra, né, tem componentes comprados também, compondo aí o produto final que a gente tem de uma máquina agrícola. Então a gente é bastante verticalizado, né? Nós temos fábrica de cerâmica industrial, de borracha, fundição, nós temos uma fundição, então a gente faz bastante coisa dentro de casa. Temos uma equipe de pesquisa e desenvolvimento centralizado aqui em Pompeia, que fazem os projetos dessas máquinas. Então é uma área de desenvolvimento e fabricação que emprega muitas pessoas, né? Aqui dentro de Pompeia e região. E agora com essa unidade nova, né, a gente tem uma ampliação desse parque fabril e também empregando bastante gente da região para atender todo o nosso portfólio, né? Nós temos fábrica aqui em Pompeia, uma fábrica na Argentina que faz alguns modelos específicos, né? E quando a gente olha para a parte dos portáteis, dos pulverizadores, equipamentos portáteis, temos uma fábrica na Tailândia também. Você tirou seu dia hoje para receber 2 jornalistas, dedicou todo o seu tempo, dedicou todo o seu conhecimento para que esses 2 jornalistas pudessem entender um pouco daquilo que vocês fazem aqui. Qual é a importância da comunicação? Essa comunicação voltada para o agro, para a Jacto. Bem, a comunicação ela é importante em todos os ambientes, né? Mas no setor agrícola, ela tem muitas distorções, né? Existe um distanciamento muito grande do que acontece no campo com a cidade. Bom, você tirou seu dia hoje para receber 2 jornalistas e dedicou tempo, dedicou conhecimento, dedicou informação a esses 2 jornalistas, mostrou todo o complexo de vocês. Como que vocês da Jacto veem a importância da comunicação para o agronegócio? Bem, a comunicação ela é importante para todos os setores, eu entendo, do mercado, em especial na agricultura. Existe um distanciamento muito grande, eu diria, das pessoas que vivenciam esse ambiente, das pessoas que consomem os produtos agrícolas, que normalmente estão, na sua grande maioria, na cidade. Eu acho que a comunicação ela tem esse compromisso, né, de fazer esse link, né, de levar essa informação do que acontece lá no campo para quem está mais distante desse ambiente. A Jacto valoriza bastante isso, né? Eu participo da ABMRA, que é a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. Aliás, vocês estão aqui, né, por conta de participarem de um concurso aí, então meus parabéns, vocês são aí, acho que privilegiados aí em receber essa premiação e a nossa oportunidade de estar aqui podendo contar um pouco da nossa empresa.
Então essa eu acho que é a parte legal assim de todo esse trabalho, de a gente conseguir levar a verdade, levar o que acontece lá no campo para outros ambientes, né? Então essa divulgação, ela precisa acontecer, né, em mais momentos, né? Existe muita desinformação e também isso é natural por as pessoas não vivenciarem. Tudo aquilo que a gente não vivencia, a gente não tem contato, a gente tem dificuldade de entender e de falar. Então o trabalho da comunicação, ele tem esse compromisso, né, essa importância de trazer, de colocar luz nesse ambiente, em tudo que acontece, e como é que o produto, como é que o alimento, e não é só alimento, né? Como é que as roupas que a gente compra, o alimento, os produtos, tudo que a gente olha à nossa volta, praticamente vem da natureza. E como a gente colocar luz nisso e clareza, né, em tudo que acontece, como é que isso é produzido. Então tem muita coisa bonita por aí e normalmente a gente não escuta muito do que é bonito dentro do agro, né? É importante, eu acho que a comunicação tem esse objetivo e a gente apoia muito isso. E Wanderson, a importância que tem os veículos regionais, porque nem eu, nem o Divino, nós não estamos num grande centro. Um está no centro-oeste, o outro está no sudeste, num estado pequenininho. Qual que é a importância que tem os veículos regionais para levar a informação correta e de qualidade a todos os produtores? E aí quando eu falo todos mesmo. Eu acho que é um reforço da resposta até anterior que eu citei, né? Quando você fala de vivenciar os ambientes, né, de ter domínio, de ter clareza na informação, eu acho que a mídia local, ela vive isso, né? Ela vive o ambiente que tem as suas particularidades, né? Quando a gente acaba estando num grande centro ou quer olhar o mundo de uma forma muito abrangente, a gente fatalmente vai ser muito superficial, né? A mídia local, ela está vivenciando o ambiente local. Ela sabe o que o produtor está passando, ela sabe quais são as culturas importantes, aquilo que é realmente que roda ali dentro daquele ambiente. Então a mídia local, ela tem esse conhecimento que uma mídia maior ou mais global não vai ter. Então acho que cada um no seu papel, a mídia local, ela traz essa importância da percepção, vamos assim dizer, do detalhe, né, do que acontece dentro daquela região específica. Então ela tem dentro desse contexto uma importância de divulgar as particularidades da região e fazer esse link com o produtor. Uma palavra que está em voga hoje é sustentabilidade. Todo mundo fala de sustentabilidade, né? Todo mundo virou doutor em sustentabilidade. E vocês trabalham com produtos que utilizam defensivos agrícolas, né? Muita gente hoje está falando de sustentabilidade e não tem a mínima noção do que é um defensivo agrícola. Como é que vocês conseguem trabalhar, desvincular essa imagem para mostrar que o produto de vocês ele ajuda a ter um alimento mais saudável, uma produção mais sustentável e que ele é mais ambientalmente correto? Acho que o primeiro ponto é tecnologia, né? A tecnologia que a gente vem desenvolvendo, busca desenvolver, ela sempre vai no sentido de fazer aplicações com melhor qualidade, né, para colocar o produto certo, no local certo, na quantidade correta. Então, com esse objetivo, a gente evita muito desperdício, evita aplicação desnecessária, e isso tem um apelo ambiental, tem um apelo das pessoas de você não fazer aplicações em demasia. Existe uma discussão muito filosófica em torno disso, porque o produto químico faz bem ou faz mal? O remédio que a gente toma também ele pode fazer bem ou mal, depende da dose que a gente toma. Então o que existe na verdade são aplicações errôneas vamos assim dizer, usos de um produto que ao invés de fazer bem ele possa fazer mal por alguma coisa que está sendo feita de forma errada. Então eu acho que tem tecnologias que corrigem isso, tem produtos hoje com tecnologias muito avançadas que permitem fazer aplicações muito corretas, em doses corretas, com precisão. Agora, o agrônomo tem um papel muito grande nisso, né, de especificar, ele é como o médico, né, que prescreve um remédio para nós. Então o médico da planta, havendo uma prescrição correta, uma tecnologia que eu coloco o produto, né, na dose, na quantidade, no local correto, isso tem um efeito positivo, né, para as plantas. Então, existe também uma visão muito distorcida
que o Brasil é o maior consumidor de produto químico. É uma verdade, porque também é o maior produtor do mundo de alimentos. Mas quando você olha isso relativizado pela produção agrícola, nós estamos numa posição muito atrás em termos de uso de produto químico do que muitos países desenvolvidos. Então depende muito como você olha esse indicador, né? Então o produto químico ele pode ser bom ou ruim os seus efeitos em função de como você o utiliza, né? E a palavra sustentabilidade só faz relação hoje ao meio ambiente? Não, esse é o outro ponto que a gente sempre fala, né? A sustentabilidade é um tripé aí, né? Que envolve o social, o financeiro e o ambiental. As pessoas fazem muita relação direta com o ambiente, mas não é só isso, né? Eu diria que a sustentabilidade, ela dentro desse tripé, ela tem uma importância para nós muito grande. A gente, quando coloca tecnologia à disposição do produtor, que economizam, por exemplo, produto químico, que economizam fertilizante, tecnologias que colocam o produto somente onde precisa e eu reduzo o desperdício, isso eu estou reduzindo o impacto ambiental, sim, mas eu estou também reduzindo o dinheiro que o produtor deixa de perder com aquele desperdício. Então tem uma componente financeira grande e tem uma componente também social, né, na medida em que as tecnologias e todos os recursos, a própria agricultura, a forma como ela avança, existe também o desenvolvimento das pessoas com treinamento, com a evolução dos salários, com o nível de vida. Então a agricultura hoje ela é um ambiente muito mais tecnológico, muito mais cheio de novidades e empregabilidade do que era há muito tempo atrás. Então isso tem uma ligação com a sustentabilidade nesse conceito mais amplo, é nisso que a gente acredita bastante. Você falou que a empresa está se preparando para chegar aos 100 anos. Como vocês enxergam o futuro dessa empresa? Como que será a Jacto aos 100 anos? É uma pergunta difícil de responder no primeiro momento, né? A gente tem trabalhado bastante para enxergar, né? A gente fala de perenidade dos negócios, a gente quer chegar aos 100 anos e passar por ele, né? E isso demanda a gente ter uma empresa saudável sobre todos os aspectos, né? Financeiro, das pessoas, dentro desse contexto todo da sociedade que a gente vive, mas também de manter a empresa ativa sob o ponto de vista de produção, de tecnologia, né? De oferecer para o produtor cada vez mais recursos para que ele possa fazer o seu trabalho melhor, que ele possa fazer o trabalho com mais eficiência, reduzindo custos e mantendo ele competitivo. Então uma grande parte do nosso trabalho é servir o produtor e ajudá-lo a se manter no mercado de uma forma competitiva, né? Para que ele possa realmente ter lucro, ter rentabilidade e possa prosperar também. Então a Jacto, o futuro da Jacto depende do futuro dos agricultores. Se a gente ajudar os produtores, ajudar os agricultores a fazerem o seu trabalho, serem mais sustentáveis e ser perenizado, nós vamos estar lá nesse futuro também, com certeza. Wanderson, muito obrigado, foi um bate-papo muito interessante e espero que tenhamos outras oportunidades. Nós é que agradecemos esse tempo, me senti muito à vontade aqui com vocês, podendo dividir aqui um pouco do que a gente faz, a forma como a gente trabalha, né, um pouco da nossa história com todas as pessoas, todos os ouvintes aí do podcast. O meu entrevistado de hoje foi Anderson Tosta. Nós falamos a respeito da Jacto, essa empresa que está caminhando para os 100 anos e que traz muita tecnologia e que traz muita verdade para o agronegócio. Nos encontramos na nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.